para tratar sobre um assunto muito importante, um problema crônico do Rio, né? Falta de professores na rede pública de educação. Hoje, a Alerj vai votar um projeto de lei enviado pelo governador Cláudio Castro, que pode permitir ao governo do estado contratar até 15 mil professores por contrato de tempo determinado em caso de vacâncias, como aposentadorias e exonerações. Vamos saber primeiro o que pensa o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, sobre isso. A gente conversa agora com a Rose Silveira, que é coordenadora do CEP. Bom dia, Rose. Bom dia. Bom, Bom dia a todos os ouvintes. Como é que vê o sindicato, hein, esse projeto do Estado? Então, nós encaramos como mais uma precarização por conta do Estado da educação do Rio de Janeiro. Como você disse antes, é um problema crônico. E a raiz desse problema é o não pagamento do piso dentro do plano de cargos e salários, que não torna competitivo o cargo de professor na rede estadual do Rio de Janeiro. A falta de valorização dos profissionais é que causa essa eterna demanda de vagas na rede estadual. Nós precisamos que o governo realmente invista em educação. Rose, Leandro Rezende falando com você agora, né, diante, enfim, o ponto, né, que você coloca é o pagamento do plano de cargos e salários, mas aparentemente isso não virá, né? Pelo menos não vejo no horizonte o governo falando sobre isso. Claro que o CEP precisa fazer pressão, é papel do sindicato, mas o que o governo e o projeto de lei está apontando é um déficit real, né? De que há ali momentos em que você tem vacâncias de aposentadoria, de exoneração e que falta professor. O CEP tem alguma outra alternativa, alguma outra proposta para apresentar para o governo do estado no lugar dessa contratação por tempo determinado? Com certeza. Nós defendemos sempre a entrada para o serviço público através de concurso. E para a área da educação não há proibição de realização de concursos. Inclusive, nós temos pessoas esperando ainda no banco de concursos anteriores, né? E nós temos um decreto de migração que foi feito há pouco tempo pelo governo do estado e que poderia cobrir também essa vacância. Mas, ao invés disso, o governo prefere precarizar em contratos temporários. Agora, Rose, tem um relatório que foi feito pelo deputado Flávio Serafini, que é membro da Comissão de Educação da Alerj, que mostra que menos de 20% das escolas do Estado não tem déficit de professores, portanto, a grande maioria tem, né? Vocês do sindicato têm algum estudo nesse sentido também, para mostrar essa realidade, esse drama, né, das pessoas? Então, todas as escolas têm carência de algum professor, e eu vou te citar um caso assim, emblemático. Eu sou do município de Petrópolis, e aqui em Petrópolis foi inaugurada uma escola bilíngue, e que a segunda língua é o alemão, e nós temos professores de quase todas as disciplinas. A única disciplina que não tem nenhum professor nessa escola é justamente de alemão. Então, como é que você abre uma escola bilíngue sem ter professores da segunda língua? E aí, porque não há interesses de professores com relação mesmo à falta de valorização? Não há planejamento por parte da Secretaria de Educação, né, para coisas de curto, médio e longo prazo, e principalmente, volto a falar sobre isso, a falta de valorização dos profissionais acaba levando à saída da rede, né? As pessoas acabam procurando outros empregos, outros concursos em que a valorização é mais presente. Falta investimento em educação, falta ser prioridade para o governo do Estado do Rio de Janeiro a educação. A gente está conversando aqui com a Rose Silveira, ela é representante do CEP, o Sindicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro. Rose, esse projeto, caso ele seja aprovado, me parece que politicamente há maioria na Alerj para aprovado, ele vai para a sanção do governador Cláudio Castro. Qual que é o grande impacto que você imagina chegará para os professores? Você vê substituição dos professores concursados por esses profissionais contratados por tempo de serviço? Sempre que você precariza um posto, alguém que fez concurso deixa de ser convocado, né? Alguém que poderia estar na migração deixa de ser chamado. Então, essas vagas deveriam ir primeiro
para a migração e não para a contratação temporária. Até porque essas pessoas já são da rede, já têm matrícula, seria muito mais prático oficializar a extensão de carga horária do que contratar uma pessoa precariamente por tempo determinado. Ok. Rose Silveira, muito obrigada por conversar aqui com a gente. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada. Boa tarde, bom dia a todos. A gente conversou com a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. E como o nosso compromisso, né, do bom jornalismo é ouvir os dois lados, a gente acabou de ouvir o Sindicato dos Profissionais de Educação, o CEP, agora a gente escuta a Secretaria de Educação. A gente vai conversar agora com a Roberta Barreto, secretária estadual de Educação do Rio de Janeiro. Secretária, bom dia, obrigado por estar conversando aqui com o CBN Rio. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Bianca. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio CBN. Tudo bom? Tudo bem. Secretária, a gente acabou de ouvir aqui as preocupações do CEP com relação a esse projeto de lei que foi enviado pelo governo para autorizar a contratação de até 15 mil professores por contrato de tempo determinado, né? Isso seria 30% dos professores efetivos hoje. Bom, a preocupação do CEP é de substituição dos concursados e uma reclamação do CEP é de que o governo não paga o plano de cargos e salários e, por isso, há esse déficit, como a Bianca colocou, histórico de professores na rede de educação. Tem a possibilidade, né, de abertura de concurso, como o CEP deseja? Como é que a senhora está vendo esse projeto? Leandro, a prioridade do nosso governo, do governo do Castro, é garantir o acesso e permanência de todos os estudantes à sala de aula, né? Então, hoje, a prioridade é darmos condições de aulas para os nossos estudantes, para que as famílias tenham tranquilidade em deixar seus filhos nas unidades escolares. Hoje nós temos aproximadamente, Leandro, 9 mil tempos de aula de carência na rede estadual de ensino. Tínhamos 13 mil, mas o governador Cláudio Castro autorizou chamada de concursos de 2013, 2014, e no último ano, aproximadamente 2.500 professores foram convocados desses concursos. Atualmente, nós já publicamos um decreto muito importante para os colegas servidores, professores da rede, que é a migração de 18 tempos para 30 tempos aula. Então, a gente está priorizando primeiro agora, nesse momento, dar a oportunidade para os servidores, para os colegas professores da rede ampliarem a sua carga horária. Esse decreto já foi publicado na semana passada e nos próximos 20 dias já começamos com essa migração. A gente entende que mais 1/3 desta carência vai ser suprida com esta migração de 18 para 30 horas. E hoje, a nossa perspectiva, Leandro, Bianca, de contrato temporário é de apenas 4.700 professores. Sabe por quê? Porque esses professores que vão serem contratados temporariamente, eles vão ocupar vagas de colegas que também estão afastados temporariamente. Né? Então, nós não podemos fazer um concurso para ocupar vagas, por exemplo, de professor que está afastado por licença-prêmio, por licença de saúde, ou que está aposentando neste momento porque ainda tem um determinado tempo a ser cumprido de processo administrativo. Então, nós temos que fazer tudo com muita cautela. E essa cautela exige que essas etapas sejam cumpridas a bem do serviço público, da legalidade e do direito. O mais importante de tudo é que o Rio de Janeiro vai ter uma legislação que permita, sim, esse contrato temporário, assim como todos os estados do Brasil possuem, né? E quem sabe, até o final do ano, a gente consegue organizar o que é a carência real para a gente promover, então, conforme acordado com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, conforme acordado com os órgãos de classe,
o novo concurso público da educação. Secretária Roberta, eu queria aproveitar esse gancho, né, Bianca falando aqui, porque há mesmo um temor, né, do sindicato, que fala em nome dos professores, sobre a falta de concursos públicos e principalmente com a possível substituição de professores que fizeram concurso por professores contratados, né? E aí, então, está no radar também da Secretaria essa preocupação? Sempre, é uma preocupação constante nossa. Eu acho que se o projeto de lei, com cautela, com cuidado, vai observar que esses contratos temporários são efetivamente para suprirem essa carência momentânea, que é uma carência temporalizada, não é uma carência definitiva. A carência definitiva, que é a vacância, porque o profissional se aposentou, por exemplo, nós fizemos a chamada do concurso de 2013 e 2014. Então, Bianca, se o governo do Estado não estivesse convocando, ou estivesse chamando dos concursos anteriores, realmente seria uma grande preocupação. Mas vejam, em 2023, nós chamamos 2.500 professores concursados. Abrir um novo concurso agora é muito primário, que ainda temos que dar atenção para os colegas da rede que vão migrar de 18 para 30 horas. Fazer isso agora seria não dar oportunidade para aproximadamente 5.000 professores, agora em 2024, passarem de 18 para 30 horas. Por isso, a nossa previsão é de montar, né, efetivamente uma linha de concurso para o final deste ano letivo, se for devidamente aprovado pela Comissão do Regime de Recuperação Fiscal, em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro. A questão do regime, né, envolve certamente todos os planos aí da Secretaria. Secretária, a gente, como a senhora ouviu uma parte da conversa, falou que com o CEP tem vários professores mandando mensagem aqui para a gente. A argumentação do CEP é de que faltam professores no Rio porque o salário do professor da rede estadual ele não é competitivo. E a reclamação é de que o piso, né, não é pago pelo Estado do Rio de Janeiro. Por que esse piso nacional ele não é pago? Qual é a justificativa do governo do Estado para isso? E se a senhora concorda com essa ideia do CEP de que, o salário não é competitivo, por isso os professores acabam saindo da rede pública de ensino do Estado do Rio? Leandro, primeiro que não é verdade que o piso não é pago no Estado do Rio de Janeiro, né? O piso nacional é pago no Estado do Rio de Janeiro. Professores de 40 horas já ganham R$ 4.436 ou R$ 4.500, que é o valor do piso nacional, e esse valor ele é diluído conforme a carga horária, né? Então, quem trabalha 20 horas ganha metade. Quem trabalha 18 horas ganha o equivalente. Então, todos os professores da rede estadual de ensino ganham o piso nacional do magistério. Hoje, infelizmente, pelo fato do Estado estar em regime de recuperação fiscal, apesar de todos os esforços do nosso governador Cláudio Castro, não é possível aplicar o piso no plano de cargos e salários. Essa é a grande luta hoje, porque aplicar o piso no plano de cargos e salários, Leandro, significa, Bianca, 6 bilhões de reais. Então, é um valor muito alto, 6 bilhões de reais, para ser autorizado pelo regime de recuperação fiscal. Então, inclusive, essa ação é uma ação da Justiça e a própria Justiça compreendeu que o Estado do Rio de Janeiro hoje não tem saúde fiscal, saúde financeira para fazer essa aplicação. Hoje, não existe falta de interesse, até porque ano passado nós tínhamos 3.600 professores em contrato temporário. Então, na medida que a gente abre o processo seletivo simplificado para contratar professor, eles se inscrevem, eles estão presentes, eles participam da nossa rede de ensino. Então, a gente não entende isso como grande dificultador para ter professor na rede. Infelizmente, meus amigos,
nós só não começamos com o quadro completo no início do ano letivo de 2024, porque essa lei de contrato temporário, ela caiu em dezembro do ano passado, porque o Supremo Tribunal Federal desconsiderou alguns artigos Sim. da lei do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de outros estados. E por isso que esses artigos precisaram ser refeitos e vão ser votados outros. Eles foram refeitos à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Sim. Tá. Agora, só para fechar, queria também colocar aqui uma denúncia que fez a coordenadora do CEP sobre uma escola em Petrópolis, secretária, que é bilíngue, português e alemão, mas não tem professor de alemão. A senhora está sabendo disso? Está ciente dessa história? A escola de Petrópolis, que não tem professor de alemão que é bilíngue, provavelmente é uma que ainda vai ser inaugurada. Se vai ser inaugurada, na data da inauguração haverá um professor de alemão. E a gente tem muito orgulho de dizer que, por exemplo, todas essas escolas que são bilíngues e são de projetos especiais, elas poderão ser, sim, contempladas pela lei do contrato temporário. Eu vou fazer aqui para você um equivalente. A gente vai precisar, antes da senhora trazer esse detalhe, vai precisar fazer uma pausa para o repórter claro. CBN, porque tem horário aqui, 11h01 agora, bem. e a gente volta já já. Secretária, se puder esperar um pouquinho, te agradecemos. Ok. 11h04, de volta aqui com o CBN Rio, depois do repórter CBN, e na entrevista com a secretária de Educação do Estado, Roberta Barreto, respondendo às críticas do CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, com relação a um projeto de lei que vai ser votado hoje na LERJ, enviado pelo governador, que pode permitir ao governo do estado contratar até 15 mil professores por contrato de tempo determinado, né? E aí uma das críticas que já foram respondidas pela secretária é sobre a precarização, né, do trabalho dos professores. A outra foi uma denúncia, a secretária estava respondendo há pouco, quando a gente precisou interromper a conversa para o repórter CBN, uma denúncia do CEP com relação a uma escola em Petrópolis que é bilíngue, português-alemão, e não tem professor de alemão. E aí a secretária estava falando que essa escola não teria sido inaugurada ainda, né, secretária? Queria retomar esse ponto, por favor. Isso, Bianca. Essa escola ainda não foi inaugurada e na data de sua inauguração, com certeza, haverá um professor de alemão. Uma das características deste novo PL, que está sendo votado, e a gente quer agradecer muito à ALERJ, a Comissão de Educação, ao presidente Rodrigo Bacelar, pelo regime de urgência, porque uma das características é que a gente pode contratar professor em excepcionalidade para projetos especiais. Porque a escola hoje, ela é bilíngue lá naquela região, porque é o arranjo produtivo da educação no local. Mas não significa que daqui a 5 anos, ou seja, ou daqui a 2 anos, ou seja. Então, o sistema de educação tem que estar preparado também para atender às necessidades momentâneas. E esse contrato temporário, no caso, poderá ser contemplado para ser contratado um professor de alemão para esta unidade. Agora, mais do que isso, eu queria dar um exemplo bem forte, que é o exemplo da comunidade indígena lá em Paraty, Angra dos Reis. Bianca, Leandro, os indígenas, eles só aceitam professores da comunidade deles. Uhum. Eles não aceitam professores concursados que cheguem, mesmo que sejam formados em educação indígena, que cheguem, que não sejam aprovados pela comunidade, pela cultura deles. Mas aí é uma exceção, né, secretária? É um caso isolado. Exceção. Então, são as exceções que nós temos que respeitar e fazer com que os estudantes tenham acesso realmente a essas melhores formações diante dessas excepcionalidades. Tá bom? Secretária, a gente vai encerrar já a entrevista. Só tem uma última pergunta. A nossa audiência reagiu muito aqui à nossa conversa. Vários professores mandaram mensagens aqui. A gente até estendeu o tempo combinado com a sua assessoria. Peço desculpas aí. Mas, enfim, a notícia se impõe, né? A gente recebeu mensagens aqui de vários professores, entre eles o Jorge Lopes, perguntando o seguinte: os professores que passaram em concurso, que estão aguardando ser chamados, eles vão ter prioridade para serem contratados temporariamente?
Não, é um processo seletivo simplificado novo para 30 horas semanais, tá? A gente não pode fazer esse tipo de distinção. É um processo novo, é aberto para todos os professores do Estado do Rio de Janeiro. Ok. Conversamos aqui com a secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Roberta Barreto. A gente agradece aqui a sua participação no CBN Rio, secretária. Obrigada. Abraço, Leandro. Abraço, Bianca. Fiquem com Deus. E seguiremos acompanhando esse problema que, como dissemos, é crônico, né? Entra governo, sai governo e continua faltando professores na rede estadual de educação do Rio.